Oi, gente. Oi, Mônica. Olá, tudo bem? Mônica Yumi, Sayuri Nita. Boa noite, olá. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, gente, ao nosso bate-papo, né? Nossa conversa sobre desobediência infantil e o desenvolvimento escolar. Como é que, não só escolar, mas para a vida, né? Mas vamos tentar focar um pouquinho nessa questão de como que isso é visto na escola, né? Como que essa desobediência passa dos muros de casa, né? E então a gente vai conversar sobre isso. Yoko, Riga, boa noite. Isso, pessoal. Então vamos lá. Novamente, gostaria de agradecer o pessoal do Portal Me. Quem ainda não curtiu, vai lá na página, dá um like, né? Curte aí a página, que lá tem todas as lives, as informações. Então, é um portal bem bacana. E para quem tá no Japão, para quem também não tá, vale a pena acompanhar, ok? Tá, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, como todas as lives, vão mandando perguntas pra gente ir interagindo, pra gente ir conversando, e as dúvidas que forem surgindo, como de praxe, eu vou respondendo os comentários, o que não der pra gente falar na live ao vivo, não tem problema, a gente responde depois, ok? Então, pessoal, além de curtir o Portal Me, curtam a minha página, NeuroKids, lá tem algumas informações da área da educação. E é interessante, bem legal para pais, mães e profissionais da área também, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Desobediência infantil. Vamos lá. Até que ponto essa questão da desobediência ela pode ser considerada normal ou não, né? Então, como que eu faço com que meu filho me obedeça? Tem idade? Eu consigo depois de grande, tentar fazer com que ele obedeça. Então, como que é a questão do cérebro, né? Ele está preparado, ele não está preparado? Como que funciona essa construção de pensamento, essa aceitação do não pode, né? Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho nesse sentido, né? Principalmente da criança, tá? Então, como que a criança processa essas informações, como que a criança entende, como que ela recebe e como que ela age, né? Então a gente vai conversar um pouco nesse sentido. Então, as crianças, desde pequenininhos, quando nascem, eles já vêm pra gente e aí eles já começam a mostrar ao que veio. Então, boa noite, Aline, Anderson, tudo bem? Então, os bebês já começam a mostrar o que veio. Tem bebê que já com 1 mês, 2 meses de vida, já percebe que se ele chorar ou se ele fazer uma manha, uma birrinha, a mãe que, por exemplo, foi dar atenção para um outro filho ou foi dar atenção para o marido, ele percebe que a mãe deixa essa pessoa de lado para vir acalentá-lo, tá? E o que é esperado que toda mãe faça, né? Então, nessa primeira infância, nos pequenininhos, de 0 a 3 anos, de 0 a 2 anos, ainda quando a gente fala que eles são bebês, tudo, a gente acaba fazendo um pouco das vontades, ele é pequeno, ai, tadinho, vai deixar ele chorando, né? Assim que as coisas funcionam. Então, a gente meio que perde uma fase importante também da questão da construção da obediência, né? Então, as crianças desobedecem porque eles não são obedientes. Então, como que a gente pode trabalhar a questão da obediência, né? Das regras da criança fazer o que a família espera que a criança faça ou não, né? E a gente traz valores, a gente traz todo um cunho moral, então vem um monte de coisa enraigada. Não é só não coloca o dedo na tomada, né? Não é só um ato, uma ação. Existe um porquê disso, né? E aí, tem receita? Não tem receita, tá? Então a gente vai dar dicas, a gente vai conversar, vai dar alguns conselhos, mas para algumas famílias funcionam, para outras não. Porque vai depender do que a família considera aquilo, tá? Tem família que acha um absurdo você falar um pouco mais
incisivo com a criança. Não, você não vai pro parque hoje. Ou então, não, você não vai comer batata frita nesse horário, né? Tem família que acham que não é a forma correta de falar. Então, tem família que fala, ai, filho, olha, sabe, não dá pra você comer batata agora, porque você precisa almoçar, e aí a mamãe quer que você almoce, e você quer comer a batata. E aí a criança vai falar, claro, eu quero comer a batata, porque pra criança é melhor do que ela almoçar, né? Então a gente começa a dar opções para as crianças, e depois a gente acha ruim quando ela não obedece, né? Ah, mas na live da rotina você falou que a gente tem que dar opções para as crianças. Sim, dentro do contexto, dentro da situação que eu quero que ela siga, né? A Sayuri está perguntando se é normal uma criança de 2 anos ser geniosa. Quando alguém brinca, grita e fecha a cara. Não aceita muito. O não em si é normal? É da idade? Então, a idade de 2, 3 anos, né? A idade do egocentrismo, da criança tá lá pensando só nela. É uma fase, passa. Só que ele tem que saber que existem outras pessoas além dele e que ele pode sim emprestar um brinquedo ou brincar com alguma outra criança. Ele fechar a cara é normal, porque ele tá ali no ambiente que ele quer, com pessoas com que ele quer, com o brinquedo que ele quer, e de repente chega alguém para dividir. E aí eles não querem, né? Então a criança, nessa idade, ele ainda é muito novo. A gente vai falar também da questão da maturação biológica, maturação cerebral. A criança ainda está no processo, né? Na verdade, a gente ainda está nesse processo. Enquanto adulto, nosso cérebro vai aprendendo, as informações vão chegando, e aí a gente vai nos transformando. Com os bebês é a mesma coisa, tá? Então, assim, o normal só que ele não pode levar esse tipo de comportamento para sempre, tá? Ele precisa entender que existem outras pessoas e que ele tem que dividir e que isso não faz mal nenhum, ok? Alice Torres, Maeda, meu bebê tem 4 meses, ajuda, por favor, não quero acabar com a lactância. Ele não quer tomar... então... pode fazer com o bebê que não quer tomar leite, né? Aí a gente tem que ver também essa questão clínica. De repente o bebê não se sente bem, ele se sente estufado, então tem que ver se ele tem intolerância à lactose. Então não é porque ele não quer o carinho, né, o contato com a mãe, ele não quer, não é que ele não quer mamar, de repente traz um desconforto, né, a alimentação do leite dele, né, pode estar trazendo um desconforto, é por isso que ele se recusa. Então tem que ser investigado também, primeiramente, né, essa parte clínica, tá, se ele não tem intolerância, e então ir tentando aos pouquinhos, tá, mas precisa investigar primeiro, tá, porque assim você acaba sabendo o que está acontecendo direitinho. A Aline tá falando que a filha tá assim, que ela não divide, pois é essa fase, né, que é o que a gente tá falando. As crianças em casa, a gente acaba, nessa primeira infância, acaba meio que deixando, porque ele é pequenininho, ele é bebê, deixa, tadinho. Ou então vem a avó, ou vem o vô, ou vem o tio, sempre falando, mas coitado, deixa ele é pequeno. E aí a gente vai deixando, né, as coisas vão acontecendo. Então hoje ele pega o brinquedo, joga o brinquedo no chão, né, o bebê, e aí você deixa. Aí ele pega a chupeta e joga a chupeta no chão. E aí tem família que ri, tem família, olha que bonitinho, né? Pega a mamadeira e puf, joga a mamadeira longe. Então são alguns comportamentos que a gente no primeiro momento acha bonitinho, acha legal, acha engraçado. Só que isso não é muito bom para uma vida além, né? Assim, para as crianças que vão crescer e vão se desenvolver. E aí como é que ele vai fazer com esse comportamento ruim todas as vezes, né? Então a gente tem que dosar, né? Os pais têm que entender que eles são pequenos, mas eles são possíveis. É possível deles entenderem, tá? A Ju tá perguntando como ensinar uma criança a entender o não, uma criança autista, né? Autista severo, entender o não aos 3 anos. Ok. É o mesmo processo para todas as crianças, tá? Todas as crianças precisam, quanto mais cedo a gente for colocando primeiro a rotina, né? A questão da rotina, a questão de regras, ele entender o que é certo e o que é errado. Tem crianças, claro, de repente ela tem um transtorno, é um pouco mais difícil a capacidade de compreensão, mas ela é capaz sim de entender, tá? Ela pode não externalizar, ela pode não fazer, mas ela entende o que está sendo solicitado, tá?
Com as crianças neurotípicas é um pouco mais demorado, demora um pouco mais o processo, tá? Mas ele é possível também, aí junto com as terapias, junto com os profissionais da área, vocês vão dosando, né? Você vai levando essas deficiências, essas dificuldades que você tem para trabalhar com o seu filho, e aí juntos vai traçando um parâmetro. É uma outra questão também que é muito difícil, né? Os profissionais da área acabam orientando os pais de como fazer, de como agir, e infelizmente pela correria do dia a dia, pela mãe não se sentir preparada, ou por a mãe fazer e o pai não fazer, e aí a orientação acaba não sendo seguida, e aí não é muito bom, porque a criança transita em vários mundos e cada mundo fala para ela uma coisa, e ela fica perdida, ok? A Aline não gosta de ver chorar porque faz escândalo, que parece que está batendo nela. Sim, né? O que é a questão da desobediência? A criança desobedece porque ela quer que ela tem uma busca de que resolva aquela situação. Então ele quer que aquela satisfação momentânea dele seja resolvida, então ele entra em birra. Tá? Então tá no parquinho, não quer sair do parquinho. A mãe quer ir embora e aí ele vai entrar em birra porque ele quer ficar. E aí, se os pais cedem, ele vai saber. Assim como o bebezinho que chora, lá no começo eu falei, né? Que o bebezinho que chora quando vê a mãe aproximando-se do outro filho ou do pai, e ele percebe que a mãe, com esse comportamento, a mãe deixa as pessoas que ela tá se envolvendo e volta para ficar com ele, os maiores também, tá? Então, eles usam esse recurso, né, da questão do não comportamento adequado, da desobediência, para saber que ela sabe que se ela gritar mais alto ou se ela sair fazendo escândalo, você vai ceder, tá? Seja porque vou achar que estão batendo nela, seja porque você tá na rua e fica todo mundo olhando, né? Então, eles meio que se aproveitam dessa situação, tá? Então, os pais têm que ser firmes, tem que ter uma postura muito firme em relação a isso. Ser julgados, nós seremos julgados de qualquer forma, né? Se a gente faz, se a gente não faz, se tá certo ou não tá certo. Então, né, vocês pais têm que saber assim que, independente, claro, do que os outros vão pensar, vocês precisam ter a segurança do que vocês estão, do cidadão, da criança que vocês estão formando, né? Da autonomia de formar e se ser autônomo novamente, né? Como a gente comentou na outra live. Então, o que você passa com o seu filho, sua filha, só você sabe, né? Por mais que você tenha pessoas falando, te orientando, né, dizendo como fazer, a criança é sua, então você tem que saber a forma correta de lidar. E quando essa informação chega pra gente, a gente tem que tentar fazer, porque uma coisa é você, eu não sabia, então eu não faço, eu não fiz, eu nunca conduzi a educação do meu filho dessa forma porque eu não sabia. Agora, quando a gente sabe e não segue, aí já é outra história, tá? Pode ser que bom, pode fazer sim, né? Pode, Litorre, você pode fazer o bebê que rechaça leite, sabe? Pode ir tentando, tá? Mas primeiro, de novo, né? Ver a questão clínica. De repente o bebê não tá mamando porque ele tá com algum desconforto, tá? Ou tá dando cólica, ou ele realmente tá com alguma alergia, alguma coisa. Então é bom investigar primeiro a parte clínica. Não é achando que é porque ele não quer mamar, tá? Oi, Sônia. Essa semana conversa não tenho filhos pequenos, mas preciso de muitos. Preciso para muitos pais. Então, a nossa conversa é justamente nesse sentido, né? De trazer essa consciência para a família. Porque o que vai acontecer? A criança, ela óbvio, vai ter um momento que ela vai sair para a sociedade. Então, não é. E a sociedade que eu falo não é pro parquinho, não é para uma festa de aniversário, não é ir pro shopping, tá? Porque ali eles ainda estão com a presença dos pais. A criança, ela vai entrar na escola e ela vai se deparar com um adulto que ela nunca viu na vida e que de repente chega para ela com um monte de não, com um monte de regra, com um monte de horário, e aí ela vai travar. Ela vai se desenvolver corretamente dentro do esperado? Dificilmente, tá? Porque ela vai estar desconfortável com aquela situação, né? Já não tem o pai, não tem a mãe, já não tem a casa dela. Então, tudo para a criança muda, né? Então, o ambiente é diferente, o lugar, as pessoas que estão com ela são diferentes, o cuidador passa a ser outra pessoa. E, de repente, a gente vê, como as escolas aqui no Japão, né? As salas de aulas, assim como no Brasil, também é muito cheia de gente, cheia de criança, né? Salas cheias.
Olá, Júnior, boa noite. Oi, Ju. Boa noite, gente. Tá, tô vendo as perguntas de vocês, viu, pessoal? E aí a gente vai dando o feedback, do retorno. E a Aline tá dizendo que ela precisa tirar a filha do peito e estão colocando pimenta. Nossa, gente, não, né? Também não. Quer dizer, não, de repente foi a única saída que essa mãe encontrou, mas existem outras, não, né? Não tem coragem, a judiação, 2 anos e 4 meses, dorme no peito, mamando a noite toda. Eu não preciso pôr pimenta, mas eu preciso parar com esse dormir no peito com 2 anos e meio, tá, mãe? Então, assim, eu não preciso fazer essa retirada, né? Conhecia mães na escola, né? Trabalhei muito tempo na educação infantil. E aí, quando a criança entra para a escola, é um baque, né? Porque não tem mais o peito, não tem mais o cheiro de mãe, e não tem mais a segurança do lar. E aí, como é que um professor lida com uma criança que mama, né? Uma criança com 2 anos e meio já está num processo de desenvolvimento, de conhecimento, de explorar, de conhecer as coisas muito maior. Ela não tem que ficar presa a peito, mesmo que seja para hora de dormir, né? Hora de dormir? É hora de dormir, não é hora de mamar. Então, ela tá mamando porque ela tá com fome ou ela tá mamando por uma fome emocional, né? Então, aí os psicólogos amigos começam, né, a trabalhar essa questão. Então, esse desmame não é só da criança, tá, Aline? É um desmame materno também, tá? A mãe também tem que estar preparada pro não, tá? E é pro bem do teu filho, da tua filha. Ela não vai ficar, ela não vai ter o seu peito disponível o tempo todo. Então ela tá no parquinho da escola, ou tá numa aula de música e de repente ela se frustra, ela vai buscar o peito da professora, da educadora, né? Da terapeuta. A gente não pode. Então, assim, que filho que eu tenho, que filho que eu tô preparando e que filho que eu quero para a sociedade, que criança que eu tô formando, né? E os pais acabam jogando muito essa responsabilidade para escola. Oi, Ju. Ali morre, imagino também, dá aquela coisinha de, ai, não, eu sou ruim, eu sou má. Então, bebê precisa de leite até os 6 meses, depois até 1 ano, né? Nutricionalmente, aí os nutricionistas também podem conversar com você, né? Então, até que ponto esse leite faz efeito, até que ponto não faz? Ah, mas a criança já come arroz, feijão, come carê e tá mamando, né? Então, precisa ser revisto. Se tem alguma dúvida, vai para o nutricionista, pergunta como é que funciona, se está certo ou não. Mas isso precisa ser trabalhado primeiro com os pais. A Julie, o autista mama. O meu autista mama especialmente nas crises, é a única coisa que o consola. Então, ele tá usando o mamar como um consolo emocional, né? Assim como o bebê que mama a noite inteira, tá ali porque ele tá com fome, né, gente? Ele tá ali por uma questão de dependência, né? De dependência do filho com a mãe e da mãe com o filho, tá? Só que, de novo, a gente não vai estar com... vocês não vão estar com as crianças o tempo todo, tá? E as pessoas que vão estar juntos, cuidando, educando, enfim, né? Quando ele foi para a escola ou para um outro espaço, elas não têm essa questão dessa condição de ficar dando peito para quando a criança se desestabilizar. Então, até para as crianças autistas, né? Existem outras formas de acalmá-los, tá? Quando eles entram em crises ou quando eles estão nervosos, com birro, eles não querem sair de um local, ou quando eles não querem entrar num local, existem outras formas de você acalmar essa criança sem ser o seu peito, ok? E isso precisa, sim, ser trabalhado, ser conversado, ser cortado, né? Não cortamos o cordão umbilical. Não, pois é, o cordão umbilical foi cortado lá quando a criança nasceu, né? E aí ainda leva, porque o cordão umbilical ele não é só o físico,
né? E ele não vai ser nunca, né? Não é só lá, cortou e ficou lá. Não, é um elo de ligação eterno, né? Vocês, pais, mães, têm um elo de ligação para a vida inteira com a criança. E não é porque o médico foi lá e cortou que a relação deixou de existir, né? Mas ali é um ato importante, porque enquanto vocês, né, enquanto na gravidez é você e a criança e é um único ser e dá de lobo. Mas a partir do momento que a criança nasce e que aquele cordão, né, o médico vem e corta, tá querendo nos dizer, olha, agora vocês são dois seres. Você foi promovida mamãe e ele foi promovido neném, ele nasceu, né? Então ele não é só uma coisa, né, da barriga, ele tá aqui fora e vocês estão cortados, né? Assim, estão separados. Não emocionalmente, porque isso não vai acontecer, mas fica bem pra gente perceber, né? Agora eu sou mãe e agora ele está aqui, ela está aqui, eu estou para cuidar. Existe um ser que precisa dos meus cuidados, precisa da minha atenção. Só que eu tenho que saber que não vai ser eterno, né? Nenhuma mãe quer morrer. Eu acho que nenhuma mãe deveria morrer, né? Mas a gente sabe que isso é inevitável. As coisas podem acontecer. Então eu preciso preparar essa criança. Eu preciso me preparar, né? Saber e entender que ela é uma vida que está ali, que está crescendo, que está se desenvolvendo e que eu preciso ajudar. E o que eu não faço vai dificultar ela sim no rendimento escolar, para trabalhar, para casar, né? Então, de repente, essa criança casa, ele vai virar um adulto extremamente dependente de pai e mãe, extremamente dependente da figura feminina, e aí casa e a esposa fica desesperada porque o cara, né, é um grude, é isso, é aquilo. Então fica difícil, né, gente? Então vamos pensar direitinho aí o que a gente quer para criança, porque não é fácil, né? Os pais têm sim essa resistência, né? Se não cortar o cordão umbilical, como já falaram, né? Tem essa resistência, tem essa dificuldade, principalmente das crianças que têm, ou que estão dentro do espectro, ou que têm alguma síndrome, que os pais já vêm com esse pensamento de que eu preciso fazer, eu preciso ajudá-lo, ele não vai conseguir sozinho, tenho dó, meu Deus, é a minha obrigação, né? E calma, gente, né? Vamos tirar um pouco da culpa aí das nossas costas e vamos nos colocar como agentes da situação, né? Não é porque a minha criança tem uma síndrome, tem um transtorno, tem uma dificuldade, tem um déficit, que eu preciso fazer tudo por ela, né? Eu não, como eu disse, não posso fazer pela criança o que ela é capaz de fazer. E se toda vez que eu alimento esse tipo de comportamento, o dia que eu falar um não, não pode, não vai, ou o dia que um professor falar agora não é hora, não é o momento, nossa, meu mundo caiu, né? Então, e aí a criança vai estar lá sozinha, sem ninguém que ela tem como referência, né, para ajudá-la. E em bolha a gente não vive, né? Fica difícil a gente cuidar tanto da criança e achar que todo mundo vai fazer igual, né? Então, de repente, eu tô numa fila e alguém é um pouco mais ríspido com a criança, e aí a mãe acha uma vez e fala, nossa, ai meu Deus, olha. E aí a criança começa a chorar, a criança grita, porque ela não tá acostumada, né? Ela nunca viu, nunca ouviu ninguém ter esse tipo de comportamento com ela, mas o mundo não é só peito de mãe, né? Como a gente tem falando até agora. Mariana Hiratsuka. Mari? Oi, Mari. Tem alguma dica? Você tem dica para o autista obedecer nossos comandos de voz de primeira? Tipo, como parar de correr quando chamado a atenção? Se o correr dele estiver mais interessante do que o que você está falando, ele não vai parar. Você vai gritar, você vai fazer o que for. Ele não vai parar, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente? Que só fala não adianta, tá?
principalmente para as crianças, né, que tem essa dificuldade, que é não verbal, ou que tem como eu falei, um transtorno, né, eles precisam do contato direto, de você olhar e falar, e num tom que ele que te ouça, né, porque se ele tá correndo ali, você tá gritando, ele não tá nem te ouvindo. Então não é que ele não te obedece, ele não está ouvindo o que você está falando, tá? Às vezes por um processo de audição seletiva, ele faz de conta que ele não tá ouvindo mesmo porque ele não quer, porque sabe que você vai pedir para parar, então ele quer correr. Então depende muito da situação que essa criança está inserida e muito da postura dos pais. Então, assim, e como a gente falou, rotina. Então, não é hora de correr, não é hora de correr, e ele vai correr e você vai pegá-lo, você vai olhar para ele, você vai chamar a atenção, ele vai desviar o olhar, ele vai olhar pro lado. Tem criança que bate nos pais, enfim. Mas não importa. Os pais, a gente tem, né, tem que ter essa questão da fala firme, tá? Não ceder. E muito menos entrar na birra da criança. Tem pai, mãe que faz mais birra que o próprio filho, né? Então, e aí fica aquela disputa do adulto com a criança, né? Então, tipo, enquanto você não obedecer, você não vai. Eu vou, não vai, eu vou, não vai. E aí fica aquela coisa, né? O adulto se comportando como criança e a criança querendo chegar no adulto, tá? Então também isso não é legal. Os pais têm que saber que vocês são os pais e que vocês estão ali e que, principalmente, a postura de vocês tem que ser certa, tá? A gente acaba jogando muitas vezes a questão para as crianças. Ah, meu filho não obedece, meu filho não me ouve, meu filho só faz birra, ele não se comporta direito. Tá, mas como é que os pais, como é que a família conduz essa situação? Vocês estão fazendo o processo certo ou vocês simplesmente deixam a criança fazer o que quer e aí num dia, numa hora, em um momento que ele extrapola assim tudo que é possível e imaginário, aí vocês resolvem falar um não. Aí vai ser difícil para ele entender que não é não, tá? Então, essa questão de novo, né? Tem que ser uma questão de família, porque a questão da obediência ou da desobediência, ela inclui uma questão moral, uma questão cultural. Então, tem famílias que concordam, tem famílias que não concordam, tem família que acha que tem que deixar a criança de pensamento, de castigo, tira o objeto de desejo da criança. Tem pai que não, que cede, que dá, que é para a criança não gritar, para a criança não chorar. Ah, mas meu filho fica desestabilizado, ele fica muito vermelho, e aí ele se bate, e aí a mãe, pronto, para e cede, né? E aí, antes de a gente dar qualquer tipo de orientação, tem que saber qual é o tipo de família que tá. Porque tem família que acha que isso é normal, que esse tipo de comportamento é normal. Então, por mais que os especialistas falem que ela leia, que ela busque as informações, ela não vai acreditar. Ela vai continuar achando que o método com que ela faz está certo, né? E aí fica muito difícil, né? Sem essa conscientização dos pais. Porque essa criança, ela acaba sendo criada de uma tal forma que aí, quando ela vai para a escola, a coisa explode, né? Quando chega na escola, um monte de horário, um monte de regra, um monte de não. Não pode bater no amigo, não pode pegar o lápis do amigo, não pode derrubar a caneta no chão, não pode levantar e sair da sala, não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo. E aí a criança, pronto, trava. E aí começa a ter um monte de problema de aprendizagem, tá? Ela tá tão bagunçada internamente que ela não presta atenção na aula. Então, ela é extremamente agitada, ela é extremamente quietinha, né? E aí o desenvolvimento da criança, ele vai ficando comprometido, tá? Ele vai ficando bem a menos, né? Bem aquém do que ela poderia se desenvolver, tá? Então, essa questão da desobediência, ela não é só comportamental, né? Os pais se preocupam de não dar escândalo na rua. Ai, meu filho dá escândalo na rua, no mercado, no shopping. Ai, que horror, que vergonha. Mas é uma coisa muito mais grave, né, gente? Né? Ela é muito forte, também muito presente na questão do desenvolvimento da criança como pessoa. Olá, Gabriela Nesser tá falando que será a fase que a criança está passando, Sim, todos vão passar, tá, gente? A gente também passou, é que a gente não lembra muito, mas você conversa com as nossas mães aí, elas vão dizer, né? Voltem e falar, você faz igual, você faz igual. Enfim, né? Sabedoria de mãe aí.
Fábio Yoshio, boa noite, saudações de Boston. Oh, boa noite, Fábio. Arigatou, arigatou gozaimasu, saudações aqui do Japão. Seja bem-vindo à nossa live, ao nosso bate-papo. Mais alguma pergunta? Tá. Então, assim, aí as crianças precisam entender, perdão, os pais precisam entender o quê? Que essas regras, elas fazem parte do processo de aprendizagem das crianças, tá? A questão de obedecer ou não obedecer, isso acontece, lógico. A gente sabe que tem algumas crianças que estão prontas para a questão de você, senta e explica para o seu filho o porquê disso, 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 disso. Tem criança que não tem maturidade mental, né? Que o processo aqui não tá madurinho, prontinho, né? Pra entender todo um tipo de sequência, por que que eu não posso ir lá fora no inverno, que faz aqui no Japão, por exemplo, tá nevando e eu quero brincar de regata e camiseta, né? Camiseta regata e bermuda. Então tem mãe que fala, ai não, mas é porque tá frio, e é isso, e aquilo, e a condição, o verão já passou, o inverno não sei o que, você vai fazer isso com o seu pé, não sei o que lá. Então tem criança que até você terminar de falar, ela já não lembra o que você falou do começo, porque ela quer ir lá fora sim, brincar na neve do jeito que ela quer, e ela não tem noção, né? Não tem noção do perigo, do estado, disso, daquilo. Ela quer porque quer, que é aí onde as birras acontecem, tá? Então, né? Faz parte do processo de aprendizagem. De qualquer forma, as crianças vão ter que se passar por regras. E ele é mais fácil, mais calmo e mais tranquilo quando eles já vêm habituados de casa, ok? Aline, chegamos no Japão em fevereiro. O filho tem 10 anos e foi para a escola japonesa. Me chamaram na escola querendo que faça exames da cabeça. Vários exames de cabeça no meu filho, tipo, achando que ele tem algum problema, porque não acompanha a sala. Achei isso um absurdo. Aline. Não é só o seu, né? Aqui a gente vive, a sociedade japonesa, ela tem a questão escolar diferente, um pensamento diferente, uma cultura diferente. Então, isso aí passo de novo a bola para vocês, tá? Eu digo que os pais, eles são os melhores parceiros e os únicos parceiros para o desenvolvimento integral da criança. Tá? Então, assim, depois da criança, ele pode fazer terapia, ele pode ir para aula, ele pode fazer um monte de aulas extras, pode pôr no Kumon, pode fazer o que for. Se não tem esse amparo em casa, se não tem esse acompanhamento em casa, a coisa não vai funcionar, tá? E aqui eles têm muito dessa questão. A criança não está acompanhando, né, o desenvolvimento da escola, e aí a escola acaba chamando para fazer exames, porque tem algum comportamento aí que não tá legal, né? E como eu falei, tudo eclode, as coisas acontecem na escola. Então eu falo, nossa, meu filho não tinha nada, meu filho era normal. Ele foi pra escola, nossa, parece que ele tem um monte de coisa. É porque realmente, dentro da escola, o desenvolvimento ou não desenvolvimento, ou o atraso, ele fica mais evidente, né? Porque aí o professor tem uma série de alunos e ele tá dando um conteúdo, ele tá dando uma atividade e ele percebe que tantos acompanham, tantos não, ou tantos estagnam, param. Então, é natural, né, que no ambiente escolar essas coisas mudem, né? E aí os pais se sentam, às vezes, achando que é o problema da escola, né? A escola é um termômetro, né? Claro, às vezes tem algumas escolas que se equivocam, não é aquilo, de repente com uma atividade de reforço a criança melhora, não precisa nem passar em médico para fazer o exame da cabeça, né? Como você falou, porque ele não acompanha a sala. E então a gente tem que sempre partir da questão clínica. Não tem nada clínico, né? Não é nada mental, estrutural, não é nada que realmente dá pra gente saber o que é, então tá. Então a gente vai passar para uma outra questão. É um reforço, ele precisa de um reforço, ele precisa de uma atividade extra. E aí é natural que a escola solicite, principalmente aqui no Japão, tá? Que eles têm aquela série de kanjis para aprender. A gente sabe que o ensino aqui é bem completo, maçante, assim, né? São muitas informações mesmo. E a criança, ela vem numa evolução. Se ela não aprendeu do primeiro, do segundo, do terceiro, como é que ela vai fazer o do quarto, do quinto, né? E assim vai. Ela levando essa defasagem todas desses montes de kanjis que eles apresentam, né? Que eles aprendem, fica muito difícil mesmo. Vamos ver. Vamos lá.
Peraí, deixa eu ver aqui. Fica ansiosa e nervosa e grita com o filho, ainda mais quando ele tem insônia, dura um pouco e acho que extrapola por não entender ou não. Então, ele tem essa questão, a gente tem que ter muita paciência, tá? Isso é primordial, às vezes a gente se cansa muito, às vezes a gente dá vontade de entregar e falar, não, eu não quero mais saber, deixa fazer o que quer. Tá errado. O adulto da relação é você. Então você tem que tomar as rédeas aí da situação e com insônia, nervosa, com gritos, sem gritos, você tem que seguir na sua função de mãe, de educar e de orientar, tá? A Aline disse que pensa como vai acompanhar uma coisa que ele nunca estudou. Não sabemos o Nihongo. Isso aí também não é um problema que a comunidade brasileira enfrenta muito, muito, né, aqui. A gente tem essa questão das crianças que chegam nessa idade, oriundas do Brasil, e aí tá estudando na escola japonesa. Então, é difícil para a família, mas também é difícil para as crianças, né? É difícil para as crianças entenderem que tem um processo que eles estavam até então aprendendo, português, matemática, história, geografia, enfim, a nossa grade lá no Brasil, né? A grade que a gente aprende lá no Brasil. E aí chega aqui e muda um monte de coisa. Né? A gente sabe que realmente fica diferente, que tem um monte de coisas novas e que as crianças não aprendem. Então, de repente, colocá-lo num reforço ou levá-lo por numa outra escola que faça uma atividade paralela, né? Então, é o caminho. A orientação geral que a escola acaba dando é geralmente nesse sentido, né? Vamos procurar para ver se não tem algo clínico, né? Então, ela não tem nenhum distúrbio, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então, a escola acaba pedindo para ir no médico para ver se tem alguma coisa, né? Fazer o exame da cabeça, como você falou. Para aprender, teria que começar do zero. Mas, assim, a gente que está chegando, né, Aline? O sistema educacional do Japão já existe há muito tempo, então os alunos já vêm com esse processo da alfabetização deles desde muito pequenos, e enfim, é difícil, né, para a criança, para o sistema também falar, não, então vamos parar e vamos ensinar desde o comecinho, né? Ele tem que aprender do zero? Tem que aprender do zero. Ele vai ter que. A criança que nunca teve acesso, nunca teve conhecimento com a língua japonesa, eles se sentem perdidos, tá? Só que assim, aí cabe a família ir atrás, buscar informação para ir sabendo como que vai trabalhar com a criança nesse sentido. É importante que os pais que estão colocando as crianças na escola japonesa que aprendam a questão do Nihongo, tá? Tem que aprender sim o japonês, até para poder auxiliá-los. Ele vai ter lição de casa, vai ter tarefa, vai ter atividade, e aí fica mais difícil para a criança ainda, né? O desenvolvimento escolar dela fica mais comprometido ainda, tá? Porque ela acaba fazendo a lição de casa, acaba fazendo as atividades, as coisas, e sozinha, né? Então é sempre bom buscar. Aqui no Japão a gente tem bastante espaço que busca, que ajuda, né, as crianças a fazer lição de casa, tudo. Então aí dá uma perguntada, se informa direitinho para você conseguir auxiliá-lo, tá? Então essa mudança do Brasil para o Japão, ela assusta, ela vai assustar. Assusta a gente que é adulto, imagina os pequenos, tá? Mas aí vocês precisam realmente estar junto, auxiliando e buscando na comunidade algo que vá ajudá-lo na questão escolar. Ok? Então, outra coisa que a gente também tem que ficar atento, para a gente não confundir, né? A curiosidade infantil, de nada, Aline, a curiosidade infantil com a desobediência, tá? Às vezes, não é que ele não te obedece, né? Às vezes ele tá curioso com algo, com alguma coisa que tem, e para ele é mais interessante estar lá curioso naquilo do que obedecer o que a mãe tá falando, tá? Então, assim, às vezes é só uma curiosidade, tá? Então, a criança às vezes está explorando alguma coisa porque ela tá aprendendo, ela tá conhecendo, e aí a gente tá dando autonomia para essa criança, né? Para ela explorar, para ela se desenvolver, e aí só que ela tá fazendo uma coisa que eu não quero.
ela tá mexendo num lugar que não pode, ou em algo que é perigoso. Mas para criança é só uma curiosidade, né? Então ela não tá desobedecendo você, ela tá só explorando. Então é legal sempre ver o contexto, sempre ver o que tá acontecendo antes, tá? De falar que ele tá te desobedecendo. E aí tem a questão da maturação, como a gente falou, é uma questão biológica, é uma questão cerebral, como é que isso tá, se a criança tá nessa idade para ter esse entendimento, se ela não tem maturidade para atender isso, não adianta eu ficar falando que não vai dar certo, tá? E eles, os pequenos principalmente, eles aprendem muito mais com a ação do que com a fala, tá? Então, de repente, eu falo, e aí eu levanto e faço ação e pronto, ele já entendeu. Então, vamos agir. Quando eu vejo que eu tô falando demais e a criança não tá dando a resposta que eu quero, eu começo a fazer, né? Isso funciona muito bem nas terapias, tá? Porque as crianças com essa questão da desobediência, eles não são só desobedientes em casa, né? Como a gente falou, eles acabam trazendo a desobediência para dentro da sala de aula, eles acabam trazendo a desobediência para dentro da sessão terapêutica, então ele leva isso para a vida. Tá? Então é bom a gente saber, né, como conduzir isso da melhor maneira possível. Tá? E às vezes também ajuda muito a questão de um recurso visual, né? As crianças que, eu falo e não adianta. Tem criança que funciona muito com a questão do visual, principalmente os autistas com a questão dos PECs, né? A Aline vai precisar de consultas. Assiste as lives aqui do Portal Mi que são bem interessantes. Nós temos uma sequência aí de lives já, a gente vem falando de alguns assuntos de desenvolvimento infantil, que é bem bacana, tá? E eu sempre trago algumas coisas que realmente já aconteceram, trago bastante teoria, vou falar de novo da neurociências, né? Então, a neurociência tá aí para provar como que as coisas funcionam, tá? Então, voltando lá pro o apoio visual, né? Teve a mãe que falou que a criança corre, ela pede para parar e ele não para. De repente, acho que foi a Mariana, de repente uma rotina, né, que a gente falou também na live da rotina, busquem lá as informações de um desenho de não correr, né, então mostra para a criança, ou sinaliza, aponta, fala, olha, não pode correr, e aí depois, dependendo da criança, se ela entender que se ela correr, ela pode cair, machucar e ficar sem os dentes, porque já é muita informação, cair, machucar e ficar sem dente. Mas se ela entender, você pode explicar. Se você vê que você tá falando e ela tá lá no País das Maravilhas, então não adianta a gente ficar se alongando. Tem mãe que conversa, fala. Explica tanta coisa pra criança que até eu que já nem, tipo, já não entendi o que ela tava falando no começo, né? Quando ela chega no final da explicação, eu já me perdi. Então imagine a criança que tá lá querendo fazer uma coisa que ela quer e tem um adulto falando pra ela que ela não pode. É difícil, gente. Vamos se colocar no lugar dos pequenos também, né? Para eles é difícil de ter essa compreensão, né? A Edilane Minami, ai que bom, Edilane, assistir sempre, seja muito bem-vinda aí. Curta a página do portal, não esqueça, tá? Então, a gente tá conversando aqui, mas para vocês entenderem, né? Que a questão dessa desobediência infantil, ela tem um monte de coisas por trás dela, né? E é importante os pais saberem, é importante os educadores saberem, os terapeutas, todo mundo que trabalha, que está envolvido com esse processo de desenvolvimento infantil, todos nós precisamos saber como essas coisas funcionam, tá? Novamente, eu vou falar que a questão da desobediência, ela não é só comportamental, ela influi no desenvolvimento como pessoa, influi no desenvolvimento escolar, e aí é por isso que a gente tem tantas crianças com a questão acadêmica tão comprometida, tá? Então, prestar atenção, sentar, parar, comer na hora certa, fazer o que é correto, é hora de leite, é hora de leite, é hora de comida, é hora de comida, é hora de escovar o dente, é hora de escovar o dente, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem direcionado para as crianças, porque se você cede a primeira vez, ela vai saber que ela vai ter um comportamento e você vai ceder, e ela vai continuar fazendo. Até na hora que ela chegar pro mundo e ela tentar fazer esse comportamento e aí a pessoa não vai ceder. E aí a criança se frustra. E aí a gente sabe que a gente vê tantas coisas aí de adolescentes que não respeitam pai e mãe, que não respeitam professores, adolescentes que têm sérios problemas de comportamento, né? Então,
toda essa fase aí que tinha que ter sido trabalhada acabou não sendo trabalhada e aí acarretou esses problemas na adolescência, tá? E aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? E já é muito difícil essa questão com os pequenos, com os maiores fica mais difícil ainda. Ok, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa para perguntar, vocês podem mandar aí nos comentários, que aí a gente vai respondendo, vai conversando. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Cris, boa noite. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão acompanhando aí, isso é interessante. Muito bem, tá? Os pais têm que entrar em acordo, porque aqui eu falo, não chega o pai, fala, vai filha, pega mais um. Ah, entendi, então. Pois é, não, né? Como eu falei, se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, pior, porque aí confunde mais a cabeça da criança, né? Fica, é pior do que se não falar, né? Por quê? A partir do momento que a mãe tem uma posição ou que o pai tem uma posição e o meu parceiro, que deveria, antes de ser pai e mãe, vocês são casados, então vocês são um parceiro, né? O casamento é uma parceria. Então vocês têm que ser parceiros, inclusive, principalmente, diria, na criação dos filhos. Então, é não, é não. É só um, é só um. Acabou, é acabou, tá? Porque a criança percebe essa brecha, né? Ah, ela vê ali que tem uma brechinha que ela pode, se ela vai com o pai deixa, se ela chora pra mãe, a mãe deixa, se ela põe a mão aqui, a mãe já sabe que ela quer peito, e aí é onde a mãe cede. Tá errado. Tá? Então as crianças são perspicazes, eles percebem, eles entendem, e aí não tem idade, tá? Bebezinho de 2 meses, criança de 2 anos, de 5, de 8, de 10, de 14, o adolescente de 18, o adulto de 20, que chega e pede o carro pra mãe, pro pai, ele nega, aí ele vai lá e pede pra mãe e a mãe cede, tá? Então eles sabem, né? A gente sempre sabe aquela pessoa que vai ceder pra gente. Só que eles, enquanto crianças, né? Enquanto pequenininhos, eles não, eles precisam de alguém que tenha essa questão do comportamento, do que é certo, do que é errado, falando por ele, tá? Senão os nossos pequenos acham que é o Batman, que é o super-homem e saem voando por aí. Vai se jogar do terceiro andar. A gente vai deixar? Não. Ah, mas ele quer. Tá, ele quer, mas ele não pode, tá? Então, a gente tem que saber até que ponto que a gente pode dar opção para a criança ou não, tá? Então, às vezes as crianças desobedecem porque a gente dá opção demais, tá? E como a gente falou na live da autonomia, né? Liberdade e libertinagem. Então, eu dou uma liberdade, mas eu não deixo com que a criança ache que é uma confusão que pode ser virar bagunça. Ah, pode? Pode perguntar, Cris. Queria perguntar uma coisa. Pode? Pode perguntar. Vamos fazer a pergunta, então, enquanto ela vai fazendo pergunta, a gente vai continuando aí nessa questão só mais um pouco, tá? Quando a criança desobedece e eu cedo a desobediência dela, falo, vai tomar banho e ela quer jogar videogame e eu deixo, eu tô falando pra ela que ela pode me desobedecer porque ela vai atingir o objetivo que ela quer, tá? Então, o não é não, assim, é sim. De novo, se a criança tem maturidade pra entender o porquê do sim e do não, a gente explica. Se ela não tem, acabou, é aquilo e pronto. Se existe uma explicação para a criança ser mais obediente com o pai do que com a mãe, então, a gente fala muito dessa questão, né? De que a gente. Eu vi uma vez. Eu não vou me lembrar agora, mas era uma questão nesse sentido assim: que a gente obedece quem a gente admira, né? As crianças, elas tendem a ter um comportamento diferenciado com as pessoas que ela tem uma admiração maior, tá? Isso a gente pode ver com os professores em sala de aula ou com algum funcionário de escola, em muitos anos de escola, a gente via que as crianças com um olhar da professora, olha, agora não, e a criança, mesmo com a mãe, com a presença dos pais, a criança obedecia mais o professor
ou a professora do que a mãe, tá? E isso é real, existe, tá? É fato, os professores de plantão que estão ouvindo sabem que isso acontece, tá? Então, de onde vem isso? O respeito ele é construído, né? No dia a dia. Então, para que eu obedeça alguém, eu preciso primeiro respeitá-lo. Então, se eu não respeito a figura de pai e mãe, eu não vou obedecê-lo. Já parte daí, né? E não que a criança não que o seu filho não obedece, não, né, não tenha respeito por ele, mas a consideração que se tem pela figura materna acaba sendo maior. Então, e tem coisas que é o contrário, tá? Tem relação que a mãe implora, pede pelo amor de Deus, filho, por favor, olha, não faz isso, né? E a mãe compra bala, compra doce, leva pra Disney, leva pro Universal e a criança não quer saber. Aí o pai chega, pronto, fala não ou é e acabou, né? E aí o que acontece? A criança acaba e fala, opa, então, peraí, né? E aí as crianças, elas passeiam muito por essa área, né? Elas passeiam muito nessa questão da obediência. Ah, eu vou obedecer minha mãe porque eu não quero que ela fique triste. Tem isso também, tá? Às vezes a criança que tem essa consciência, né, de obedecer demais para não deixar ou a mãe ou o pai triste. Eu não quero que eles fiquem tristes comigo, porque eu não quero que eles fiquem decepcionados comigo, porque eu não quero que eles se sintam mal por algo que eu fiz, tá? Então tem criança que às vezes se anula por causa dos pais. Então ele deixa de fazer muitas coisas que ele gostaria de fazer, que ele se sentiria à vontade em fazer, por essa questão de não deixar os pais desiludidos, tá? Então tudo que é extremo, tudo que é excesso tá ruim, tá? Então nem extremamente, né, assim, tipo, a criança chega a obedecer tanto, fazer, meu filho faz tudo que eu mando, meu filho faz tudo que eu mando. Então, na verdade, ele não é um ser, também não tem não tem autonomia, né? Não é um ser autônomo, ele simplesmente reage e obedece todas as informações dos pais. E isso também não é bom, porque ele também vai para uma sociedade onde ele vai ter que responder por algumas coisas sozinhos. E aí o pai e a mãe não tá, e aí ele trava. Ele não consegue resolver nada sem a presença dos pais, tá? E aí também não é legal, ok? Então, às vezes a mãe fala várias vezes e o pai uma vez só, né? Acontece mesmo, né? Tem criança que acaba tendo uma relação com a mãe, não só da maternidade, né? Acaba virando uma amiga, uma pessoa que ele realmente admira, né? Então, não que não admire o pai, mas admira muito a mãe. E aí, como eu falei, ele acaba obedecendo, acaba fazendo as coisas justamente para não magoá-la, né? Para não deixá-la triste. E aí, às vezes, ele acaba falando, ou então não quer fazer. E aí, quando ele vê que o pai toma a mesma atitude que a mãe, aí ele fala, opa, né? Minha mãe tá falando, agora meu pai também tá falando, então minha mãe já falou várias vezes, meu pai falou uma vez só, é melhor eu parar. E aí é onde a criança para, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado pelo menos alguma luzinha aí em relação à desobediência, né? Da gente não ver só de novo como só uma questão de comportamento, da gente pensar sim que tá afetando o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento escolar, o desenvolvimento como pessoa. Então é importante que seja repensada essa questão toda e que os pais acabem tendo um olhar diferenciado para não só para ele faz birra e como que eu resolvo a birra e acabou. Tem todo um processo depois, né, dessa não obediência. Ok? De nada, Cris. Arigato, né? Vamos ver. Mas aqui, boba transmenor, bate nele. Ele está chorando. A Aline tá perguntando. Boa noite, Aline. Meu filho, ele é muito bobo. As crianças menor que ele bate nele. Ele está chorando, fala para ele fazer algo errado e ele faz. Aí eu pergunto, o que você fez? E ele fala que se ele não fizer, os amigos não vão brincar mais com ele. Então, o desenvolvimento da autonomia dessa criança não foi muito bem trabalhado, né? Ela acaba se anulando para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta
confortável na presença dele, né? Então a gente tem que saber até que ponto que a gente tem que orientar os filhos para que ele seja aceito, né? Então ele precisa se anular dos outros, ele precisa fazer as coisas para que ele seja aceito pelos amigos. Então esse comportamento é errado, né? Dele fazer algo errado e a criança vai lá e faz. E aí os pais sim têm que orientar e falar: não, filho, não é correto, não é certo, não se pode fazer isso por causa disso. Se os seus amigos pedem para que você faça isso, será que eles são seus amigos mesmo? Será que vale a pena ter esse círculo de amizade, ter essas pessoas do seu lado, né? E aí, dentro da situação, vocês verem realmente o que está acontecendo, né? E trazer isso para a criança, tá? Às vezes ele vai fazer porque ele quer participar do grupo, mas ele tem que saber que entre participar de um grupo e fazer uma coisa errada, o que é mais importante, né? Qual é a prioridade? É não fazer coisa errada. Ele não vai brincar mais com você, vamos em busca de outros amigos, vamos em busca de outras pessoas. Se isso está acontecendo na escola, tem que ser falado com os educadores, tá? Essa parceria de casa, escola, terapia, seja quem for, ela tem que existir, tá? Tem que ser conversado na escola, tem que ser levado, se isso está acontecendo no ambiente escolar, tá? Tem que ser explicado para que na escola, quando esse tipo de coisa acontecer, isso seja resolvido. Tá? Não adianta passar aí, ir para casa, enfim, passar um dia inteiro para depois você que nem estava lá, nem viu como a situação aconteceu, chegar lá e resolver, tá? Fala várias vezes e não adianta, então. Mas é porque às vezes é só a nossa fala não adianta, né? A gente precisa mostrar para a criança como agir. E precisa de uma coisa pontual. Então, se isso está acontecendo naquele momento e é na escola, por exemplo, os responsáveis, né? Responsáveis da escola, no caso, os professores, os educadores, enfim, quem estiver junto com a criança, precisa estar ciente disso. Tá? Para a escola e a família estar junto enfrentando essa questão, esse problema, para que a criança consiga se desenvolver de uma forma correta, tá? É isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí online, deixa aí pra gente, né? Depois eu vou dando uma olhadinha e a gente vai conversando. Eu mando as respostas para vocês, fiquem à vontade para estar perguntando aí, tá questionando, tá? E é isso aí, gente. Quero agradecer de novo pela oportunidade que o portal nos trouxe. E só um minuto. Várias coisas da idade. Ele quer ver desenho bem de criança. Então, às vezes as crianças são maiores e acabam tendo um comportamento infantil, né? Se isso é alimentado dentro de casa, às vezes a criança não tem a maturidade mesmo, então, como a gente está falando, né? Não é só comportamental, existe toda uma questão neurológica, cerebral, uma maturidade da criança, então, de repente, a criança tem esse comportamento porque ela ainda tem ou algum atraso, ela está numa fase que não está de acordo com a idade cronológica dela, então isso precisa ser revisto também. Tá? Então, por que meu filho tem esse tipo de comportamento tão infantilizado? É uma questão só de comportamento ou é uma questão de um transtorno, alguma coisa que tem aí que faz de um atraso no desenvolvimento, né? De um retardo, enfim, alguma coisa que ela tem que tá atrasando ela e que ela não tá acompanhando com a idade correta. Isso aí tem que ser investigado, tá? Tem que ser criado bruto? O marido joga a culpa em mim, fala que a menina tem que ser criado bruto. É, né? Então, é essa questão homem não pode chorar. Como eu falei, tá? A gente acaba passeando por uma área muito complicada, que é a área familiar. Então, não adianta a gente falar faz isso, faz aquilo, sendo que a família não pensa dessa forma, tá? Então, precisa existir um consenso, uma conscientização, né? O seu marido, enfim, as pessoas precisam estar conscientes de qual é a melhor forma de educar, naquele momento, o que eu acho que tem que ser feito, como pode ser feito. Existem algumas dicas, algumas coisas, mas se ele acha que você cria com amor, é criar ele muito leve, vocês têm que rever qual o conceito de amor, qual o conceito de criação, qual o conceito de bruto, né, que ele está falando, que vocês entendem, tá? Então precisa sim de uma conversa
entre os pais, de repente com um psicólogo da área, algum especialista na área, né, para estar ajudando vocês nesse sentido, para conseguirem se entender enquanto família, para poder educá-lo, criá-lo da melhor maneira possível, tá? Às vezes quando, né, às vezes não, né, quando casa são dois mundos muito diferentes que se unem, né? E essa diferença, enquanto a gente casou e é o começo, a gente vai se anulando e o outro vai, a gente vai cedendo, a gente vai fazendo uma coisa ou outra. Mas aí quando a criança vem e a criança nasce, nossa, as diferenças reaparecem, né? E aí na hora da criação dos filhos é que a gente percebe o quão diferentes somos, tá? Mas é possível, viu, Aline? É possível sim, tá? É isso, gente. Então, vou terminando por aqui. Obrigado por todos vocês estarem aí comigo. A gente agradece de coração. E aí, aguardem as próximas lives. A gente vai estar avisando vocês os próximos temas. Se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa que vocês quiserem falar, vocês deixem aí nos comentários, né? Algum assunto que de repente surgiu e vocês querem saber um pouco mais, deixem aí nos comentários que a gente vai ver, a gente pode ver de estar conversando nos próximos momentos, ok? Obrigado, boa noite para todo mundo aqui, bom dia para a galera lá do Brasil e mais uma vez agradeço vocês pelo nosso bate-papo, ok? Tchau, boa noite.